E aí galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em conexão com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem chegando para darmos prosseguimento, estamos quase na conclusão do nosso projeto pedagógico focado no concurso, no exame intelectual da ESA. E hoje a gente continua falando de história do Brasil e agora temos um tema fundamental, é um tema que deve fazer parte dos seus estudos e que você deve revisar com muito carinho. Vamos falar sobre a Era Vargas. Nesta aula, então, estudaremos o período entre 1930 e 1945, um período histórico fundamental para se compreender a história do Brasil ao longo do século XX. Grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais nas três fases que compõem a chamada Era Vargas. Governo provisório de 1930 até 1934. Governo constitucional de 1934 até 1937 e Estado Novo, a ditadura Vargas, entre 1937 e 1945. Então, simbora, partiu estudar. E já vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu gostei, o seu joinha, porque isso favorece demais, isso fortalece aqui o canal Mestres da História. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, nos ajude a desenvolver esta plataforma educacional que visa a sua preparação. Vamos nessa, pessoal! Não se esqueça também de clicar aqui na campainha para que você receba todas as atualizações do nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para você aprimorar os seus estudos. Então vamos que vamos! Seja a sua própria inspiração. Vamos lá, pessoal. Vamos receber essa farda bonita aí do Exército Brasileiro. Você que está se preparando e que quer se tornar um sargento das armas do Exército Brasileiro. Vem comigo que eu vou te ajudar. Muito bem, pessoal. Vamos falar então do início da chamada Era Vargas, da maneira pela qual Getúlio Vargas chegou à presidência da República. Getúlio Vargas alcançou a presidência da República em 1930 através de um movimento político-militar que entrou para a história, que é mencionado na historiografia brasileira como Revolução de 30. Nós sabemos, a bem da verdade, que não se trata basicamente de uma revolução. Foi um movimento, foi um golpe de Estado dado pela Aliança Liberal contra a oligarquia cafeeira. Isso lá no ano de 1930. Então, este movimento político-militar teve a liderança da Aliança Liberal, que era uma agremiação partidária formada pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais, que concorreu às eleições de 1930, apresentando Getúlio Vargas como candidato a presidente da República e João Pessoa como candidato a vice-presidente da República. Quem venceu aquelas eleições foi o candidato oficial, Júlio Prestes. Júlio Prestes era o candidato da oligarquia cafeeira, o candidato representante da oligarquia paulista. Mas aí a Aliança Liberal não reconheceu aquele resultado, alegou a ocorrência de fraudes, de manipulações nesse pleito eleitoral. E aí nós vamos ter um fato importantíssimo que vai mudar os rumos da política nacional, que foi justamente o assassinato de João Pessoa, o candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, que vai precipitar esse movimento armado que contribui para o fim da República Oligárquica. Nós temos a deposição de Washington Luiz, nós temos também o impedimento da posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e nós temos a chegada triunfal ao Palácio do Catete de Getúlio Dornelles Vargas, o comandante em chefe deste movimento político-militar que entrou para a história do Brasil
com o nome de Revolução de 1930, que assinala o início da Era Vargas. O início da Era Vargas se dá em outubro, novembro de 1930. A Revolução de 1930 ela é iniciada em 3 de outubro de 1930. Em novembro, Vargas entra triunfante no Rio de Janeiro e acaba se tornando presidente provisório do Brasil, prometendo a convocação de novas eleições para a presidência da República. Muito bem, vamos conferir agora uma questão padrão ESA para a gente verificar a nossa aprendizagem. Com a Revolução de 1930, assumiu o poder no Brasil, essa daqui tá fácil, hein, pessoal? Alternativa A, Júlio Prestes? Não, Júlio Prestes foi o candidato paulista eleito em 1930, ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Não assumiu a presidência da República, partiu para o exílio. Alternativa B, Arthur Bernardes? Não, Arthur Bernardes foi presidente da República no período oligárquico. Ele enfrentou, entre outras coisas, o movimento tenentista, na década de 20. Alternativa C, Afonso Pena? Não, Afonso Pena também foi presidente durante o período oligárquico. O Washington Luiz? Não, Washington Luiz é o presidente da República deposto pelo movimento político-militar de 1930, que conduziu ao Palácio do Catete. Quem é que foi para a presidência da República em 1930, depois desse movimento armado? Foi Getúlio Vargas, pessoal. A alternativa correta, letra E, de Edenilson. Tá aí para você. Getúlio Vargas é o presidente da República que assume o comando político brasileiro em 1930. Durante o governo provisório de Vargas, primeira fase da Era Vargas é chamada de governo provisório. Governo provisório de Vargas entre 1930 e 1934. Nesta fase, o que nós temos de importante? Nós temos a fase em que Vargas vai promover a nomeação de interventores. Nomeação de interventores federais para governarem os estados brasileiros. São os interventores federais que vão administrar o governo como forma de consolidar essa nova ordem política nacional. Perceba, para cada estado da federação, para cada estado do Brasil, Vargas vai nomear alguém de sua inteira confiança para administrar os estados. Geralmente são tenentes que haviam participado, que haviam aderido, que haviam apoiado a Revolução de 1930, que são nomeados interventores federais. Além disso, nesta fase, Vargas governa o Brasil através de decretos-lei. Por que razão, professor? Porque a Constituição de 1891 estava suspensa. Com a chegada de Getúlio Vargas, a vitória da Aliança Liberal na Revolução de 1930, o início da chamada Era Vargas, nós temos a suspensão da Constituição de 1891. Então, nessa fase, o Brasil ainda não tinha uma Constituição. Por isso que Vargas governava através de decretos-lei. Pessoal, também no governo provisório nós temos a decretação das primeiras leis trabalhistas. As primeiras leis trabalhistas foram aprovadas ainda durante o governo provisório de Vargas. Mas, indubitavelmente, o evento de maior importância histórica ocorrida durante o período do governo provisório foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu em São Paulo, um movimento de oposição ao governo federal, que utilizou-se da bandeira do constitucionalismo para tentar retomar o poder político. Surge lá, em São Paulo,
o movimento MMDC. Movimento MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse movimento foi comandado pela elite paulista, teve a adesão de vários segmentos sociais, camadas médias, camadas populares, e gerou uma guerra civil. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil, que vamos ter, de um lado, o Exército Paulista, sob a bandeira do constitucionalismo, por isso que esse movimento é chamado de Revolução Constitucionalista de São Paulo, 1932, mas também é um movimento de oposição ao autoritarismo de quem? De Vargas. Perfeito? É uma tentativa paulista de retomada do poder político. Porém, este movimento, que dura cerca de 2 meses, é derrotado pelo governo federal. Porém, no ano seguinte, são realizadas eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Magna para o Brasil. Ok? Vamos então, sem perder tempo, porque tempo é um objeto de luxo para nós nesse momento aqui, que estamos na reta final da preparação para o concurso da ESA. Então, vamos lá. Sobre o movimento constitucionalista de 1932, é possível afirmar que, alternativa A, foi resultado da política federal que impedia a exportação de café de São Paulo para o Ocidente europeu? Lógico que não. Alternativa B, atrasou o processo de democratização brasileira empreendido por Getúlio Vargas a partir de 1930? É claro que não. Alternativa C, tinha como principal objetivo a separação do Estado de São Paulo do restante da federação? É lógico que não. Alternativa D, levou o governo federal a negociar com a oligarquia paulista e a fazer concessões a seus interesses? Sim, essa é uma afirmação correta. Por que que o governo federal vai negociar com a oligarquia paulista? Porque, olha só, um dos objetivos da oligarquia paulista era a nomeação de um interventor não militar, um interventor civil e paulista para governar o Estado. E isso foi atendido. E, além disso, houve a convocação das eleições que foram realizadas em 1933, escolhendo os representantes brasileiros para a formação da Assembleia Constituinte, que elaborou, que promulgou a Constituição de 1934. Então, correta, letra D. Olha só a letra E. Obteve sucesso derrotando as tropas de Vargas e devolvendo a presidência aos cafeicultores. Não, do ponto de vista militar, a Revolução Constitucionalista não foi vitoriosa. Do ponto de vista militar, ela foi derrotada. Mas do ponto de vista político, pode-se dizer que os paulistas conseguiram obter algum êxito, porque conseguiram negociar com o governo federal. Beleza? Então temos aí a alternativa correta, a letra D de dado. Bom, aí ocorreram as eleições de 1933, que formou a Constituinte, que promulgou uma nova Constituição para o Brasil, e essa Constituinte, esses deputados que formaram a Assembleia Constituinte, também elegeram de forma indireta Vargas, dando-lhe 4 anos de mandato. Então perceba aqui, olha só. Em 1930, Vargas chegou à presidência da República através de um golpe. Chegou através de um golpe, a Revolução de 1930. Em 1934, ele é eleito para 4 anos de mandato. Eleito pela via indireta. Quem é que elegeu o Vargas aqui, professor?
foi a Constituinte. Foi a Assembleia Constituinte, os mesmos deputados que promulgaram, no ano de 1934, uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1934. Uma Constituição que foi promulgada, Constituição promulgada, é uma Constituição considerada liberal, inspirada na Constituição de Weimar, a Constituição alemã. Nesse contexto histórico aí do governo constitucional, o governo constitucional foi de 1934 até 1937. Esse é o período do governo constitucional. Esse período é marcado por uma grande polarização ideológica. Surgem dois grupos políticos diametralmente opostos. Você não podia convidar para a mesma festa integralistas e aliancistas, porque dois bicudos não se bicam, né? Não se beijam. Perfeito? AIB e ANL. Tudo bem? AIB e ANL. A ANL era a Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência comunista. Grupo de tendência comunista que defendia a reforma agrária, defendia a nacionalização das empresas estrangeiras, defendia o não pagamento da dívida externa brasileira e defendia um governo revolucionário popular. O principal líder da Aliança Nacional Libertadora era Luiz Carlos Prestes. Lembra dele? O mesmo que liderou a Coluna Prestes, lá em meados dos anos 20. O Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, era a principal liderança política da ANL. Do outro lado estava a AIB, a Ação Integralista Brasileira, um grupo de tendência fascista, um grupo que era inspirado no fascismo italiano de Benito Mussolini. O principal líder da Ação Integralista Brasileira era o escritor Plínio Salgado. O que eles defendiam? Defendiam a implantação de um governo forte, centralizado, um Estado forte, um executivo atuante, um Estado interventor, inspirado no modelo italiano de Benito Mussolini. Eles defendiam, entre outras coisas, esse Estado forte, podemos dizer totalitário, não é mesmo? E o lema dos integralistas era Deus, pátria e família. Lembre-se do lema dos integralistas: Deus, pátria e família. E eles tinham como símbolo a letra grega, o sigma. O sigma, né, que significa somatória. O sigma era o símbolo dos integralistas. E também tinham o galo tupã. O galo tupã era o símbolo. Lembrando que esse grupo é extremamente nacionalista. É o nacionalismo exacerbado. Os integralistas eram chamados assim de maneira pejorativa por seus adversários políticos, os comunistas. Eles eram chamados de galinhas verdes. Tudo bem? Muito bem, vamos conferir então mais uma questão padrão ESA. Inclusive essa questão caiu no exame intelectual de 2016. Vamos conferir? Vem comigo então. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... Olha só, quando é que nós temos uma eleição indireta de Vargas? Eleição indireta de Vargas, você já sabe, ele foi eleito pela Assembleia Constituinte, a mesma que aprovou a Constituição de 1934. Logo, essa eleição indireta de Vargas aconteceu no ano de 1934. A alternativa correta, a letra B de bola. Bom, agora chegou a hora de falarmos sobre algumas das importantes conquistas sociais da era Vargas. Temos a aprovação das leis trabalhistas,
jornada de trabalho de 8 horas diárias, regulamentação do trabalho feminino e do trabalho do menor e a indenização por demissão sem justa causa, além da aprovação das férias anuais e a aprovação da CLT, pessoal. Grande herança trabalhista da Era Vargas, aprovação no ano de 1943 da consolidação das leis trabalhistas. 1º de maio de 1943, aprovação da CLT, uma síntese da política trabalhista de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o pai do trabalhismo no Brasil. Não à toa ser chamado de pai dos pobres. Pai dos pobres, mãe dos ricos. Muito bem. Questão padrão é essa pra gente aqui, ó. Ao primeiro governo Vargas, 1930, 1945, quando eu falo de primeiro governo Vargas, eu estou me referindo evidentemente à Era Vargas. Era Vargas, 30 a 45. Pode ser atribuída uma importante conquista social. Vamos lá, conquista social da Era Vargas. Vamos procurar a alternativa que apresenta conquista social alcançada pela classe trabalhadora durante a Era Vargas. Só que é o seguinte, pessoal, essas conquistas sociais que nós acabamos de falar, os direitos trabalhistas, férias remuneradas, 8 horas diárias de trabalho, regulamentação do trabalho da mulher, do menor, direito à aposentadoria, indenização por demissão sem justa causa, a própria CLT, são fruto de uma luta histórica, de uma luta árdua, empreendida pelas classes trabalhadoras desde o início do século XX, quando não existia a lei de trabalho no Brasil, quando a questão social era um caso de polícia. Elas são resultado de lutas contínuas da massa trabalhadora. Elas não devem ser vislumbradas como um presente de um mandatário executivo federal para uma classe inteira. Ela é fruto de uma luta coletiva. Tudo bem? Não são presentes, não são benesses. São resultado de lutas coletivas. Muito bem. Conquista social foi o quê? Alternativa A, construção da CSN em 1941. Essa não é uma conquista social, essa é uma conquista no campo econômico, porque a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma indústria de base, uma indústria pesada no Brasil, produção de aço. Errada a letra A. Vamos então para a letra B. A criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942. Olha só, aqui é uma grande mineradora brasileira, era uma grande mineradora estatal brasileira. Já foi privatizada. Pois é, pessoal, aqui é uma conquista no campo econômico. Nós estamos procurando uma conquista no campo social. Letra C. É a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Não, né, pessoal? Aqui está ligada na questão de relações exteriores do Brasil. Não se aplica uma conquista social. Letra D. Criação das leis trabalhistas com a jornada de 8 horas, férias remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. Pronto, essa é a alternativa correta. Letra D de dado está correta, é uma conquista social. Legislação trabalhista no Brasil. A letra E, outorga da Constituição de 1937, com características fascistas, chamada de polaca. Não, né, pessoal? Aqui é no campo político, a Constituição ditatorial do Estado Novo, a Constituição que regulamentou juridicamente a ditadura Vargas, em 1937, apelidada de polaca, porque ela era inspirada na Constituição polonesa. Muito bem. Podemos seguir adiante o nosso conteúdo. Agora,
a gente fala da Intentona Comunista. A Intentona Comunista foi um movimento armado organizado pela Aliança Nacional Libertadora que tentava empreender um golpe sobre Getúlio Vargas. A Intentona Comunista foi um golpe da Aliança Nacional Libertadora, que tinha a liderança de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, era o líder principal da ANL. E sua companheira Olga Benário, que também teve uma participação efetiva neste movimento, ocorrido no ano de 1935. Aconteceu em quartéis do Exército Brasileiro em 3 cidades: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Então, a Intentona Comunista aconteceu em quartéis do Exército nas cidades de Natal, Recife e também Rio de Janeiro. Já dissemos que o líder desse movimento foi Luiz Carlos Prestes, principal liderança dos aliancistas, que queriam implantar no Brasil uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista, inspirada na União Soviética. Esse movimento foi malfadado, não conseguiu obter êxito, e as principais lideranças deste movimento, dentre elas Prestes e sua companheira Olga, que estava grávida, estava gestante, foram presos. Olga, inclusive, acabou sendo extraditada para a Alemanha nazista, onde morreu numa câmara de gás, num campo de extermínio nazista. Beleza? Isso fez com que Vargas, após a ocorrência da Intentona Comunista, decretasse estado de sítio e fosse gradativamente endurecendo o regime, culminando 2 anos mais tarde com a decretação do Estado Novo, que foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Vamos conferir a questão padrão ESA para nós aqui. Já está na tela, vamos conferir. Ocorreu um movimento armado liderado por Luiz Carlos Prestes com o intuito de implantar no país uma ditadura do proletariado durante a era Vargas, 1930 a 1945. Esse episódio da história é conhecido como Intentona Comunista de 1935. Daí a alternativa correta, letra E. Intentona Comunista é esse movimento. Agora sim, chegou a hora da gente falar sobre o Estado Novo. O Estado Novo é a terceira fase da era Vargas, entre 1937 e 1945. É uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Neste período histórico havia censura aos meios de comunicação, os partidos políticos todos estavam fechados, estavam na ilegalidade, não se realizavam eleições, havia uma constituição autoritária, uma constituição inspirada na Carta Fascista da Polônia. Por isso que a Constituição de 1937, redigida por Francisco Campos, ficou conhecida como a Polaca. Muito bem. Durante o Estado Novo também nós temos um incentivo à diversificação econômica do Brasil, com o Estado fazendo muito esforço no sentido de promover a industrialização do Brasil, mediante uma política de substituição das importações. O governo investindo na criação das indústrias de base. Além disso, também durante o Estado Novo, em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, lá no estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, Getúlio Vargas
promulgou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, inaugurando aquela que é sua característica política principal, calcada no apoio das massas trabalhadoras. Como é que é conhecida essa política demagógica de manipulação das massas trabalhistas? É chamado de populismo. E Vargas, então, é o pai do populismo, pai da política populista no Brasil. Getúlio Vargas. Vamos lá, questão essa que caiu em 2017, olha só. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que relaciona características descritas ao Estado Novo. Alternativa A. Estabelecimento de eleições diretas para presidente da República. Bom, só por aqui a gente já pode até parar, não precisa nem ler o restante, não é? Porque durante o Estado Novo não se realizavam eleições. Para nada. Nem para vereador, muito menos para presidente da República. Então já sabemos de antemão que essa alternativa está incorreta. Mas vamos ler até o final, pessoal. Abertura da economia aos produtos estrangeiros? Não, essa também não se constitui numa característica do Estado Novo. Por quê, tio Ed? Por quê? Porque durante essa fase nós tivemos o nacionalismo econômico. Predomínio do nacionalismo econômico. Não é à toa que durante o Estado Novo nós tivemos a criação de duas empresas estatais, em 1941 e 1942, respectivamente. Claro que eu estou falando da CSN em Volta Redonda e também da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Alternativa B. Instauração do estado de emergência, diversificação da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento industrial. E o uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Sim, são características do Estado Novo. Durante o Estado Novo, nós tivemos a criação de um grande projeto federal de colonização da região centro-oeste do Brasil, visando a criação de uma nova fronteira agrícola. Como é que se chamou esse projeto federal de colonização? Chamou-se Marcha para o Oeste e visava o fornecimento de gêneros agrícolas e também de matérias-primas para as incipientes indústrias da região sudeste. Aonde que foi essa marcha para o oeste, professor? Foi na região centro-oeste. Destaque para a colonização de Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso e Goiás, criando colônias agrícolas federais. Em Mato Grosso, a colônia agrícola de Dourados e no estado de Goiás, a colônia agrícola de Séries. Tudo bem? Diversificação da economia, a produção agrícola nessas novas fronteiras de abastecimento, estímulo ao desenvolvimento industrial com a criação da CSN e da Vale do Rio Doce, não é? A aprovação do quê? Da política trabalhista de Vargas, a CLT em 43, e a política do populismo de Vargas, lembra? Pai dos pobres. Política do populismo, conquistando a simpatia dos trabalhadores. Está correta a letra B. Vamos conferir as demais alternativas. Letra C. Abertura política. Olha, eu nem preciso mais ler o restante da afirmação. Quando ele fala de abertura política, já está completamente errônea a frase. Porque a gente está falando de uma ditadura. O Estado Novo foi uma ditadura. Lembra que eu falei? Censura aos meios de comunicação. Existia o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que fiscalizava a produção artística no Brasil. Jornais, revistas, rádio, música, teatro, cinema, tudo era fiscalizado, tudo era censurado. Além disso, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, inspirado no Ministério da Propaganda de Hitler, visava construir uma imagem positiva de Getúlio Vargas. Aqui diz o seguinte: reforma econômica conhecida como Plano Cruzado. Ah,
Para com isso, meu amigo. O plano cruzado foi no governo Sarney. E alto índice de desemprego? Também não. Tudo errado aqui na letra C. Alternativa D. Exercício da presidência da República por militares. Não, né, cara? Quem exerceu a presidência da República foi Getúlio Vargas. Ele até teve uma passagem pelo Exército Brasileiro. Para quem não sabe, Getúlio Vargas foi militar, sim, evidentemente, né? Mas aqui ele era civil, né? Que está ocupando a presidência da República. É uma ditadura comandada por um civil, que era Vargas. Período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro? Não, o Milagre Brasileiro é no período que vai de 1969 até 1973. É durante o regime militar brasileiro, tá bom? É outro contexto, não diz respeito ao Estado Novo. Estado Novo a gente está falando da ditadura Vargas. E a alternativa E, separação entre igreja e Estado. Fim da política do café com leite, implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento. Peraí. Muita calma nessa hora. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Olha só, separação entre igreja e Estado, isso ocorre com a proclamação da República, pessoal. Uma das primeiras ações, um dos primeiros atos do governo republicano foi promover a separação entre Estado e Igreja no Brasil. A primeira Constituição Republicana, de 1891, já definia o Estado laico. Política do café com leite, ora bolas, foi durante a República Oligárquica, durante a República Velha no Brasil. E encilhamento a gente viu na aula passada, quando nós falamos sobre a República da Espada, tá lembrado? O governo de Deodoro da Fonseca teve a política econômica implementada pelo ministro Rui Barbosa, que gerou grande especulação financeira, que gerou desvalorização cambial. Isso ainda é no período anterior, a primeira república lá, pessoal. República da Espada, nada tem a ver com o Estado Novo. A única alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. A alternativa B de bola. Muito bem, agora sim. Vamos de populismo então aí, pessoal. Vamos de populismo. O que foi o populismo? O populismo foi uma política baseada no apoio das classes trabalhadoras. Ó, apoio das massas trabalhadoras, os trabalhadores urbanos. Porque você não pode esquecer do seguinte: o populismo de Vargas era exclusivo, né? Atendia os trabalhadores urbanos. A legislação trabalhista que foi implantada no Brasil ao longo da era Vargas beneficiava apenas os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores do campo continuavam órfãos. Se os trabalhadores da cidade tinham o pai dos pobres, Getúlio Vargas era pior do que padrasto para esses trabalhadores do campo. Os camponeses não tinham direitos trabalhistas no Brasil nessa época, tá? O populismo era calcado no apoio das massas urbanas, das massas trabalhadoras urbanas no Brasil. Outra característica da política implementada por Vargas durante o Estado Novo foi o nacionalismo econômico. O Estado se apresentando como interventor da economia. O Estado gerenciando as atividades econômicas no Brasil. Criação de empresas estatais. Intervenção do Estado na economia. Criação da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Criação da Vale do Rio Doce. Criação da Vale do Rio Doce em Minas Gerais. E o controle dos sindicatos através do chamado corporativismo. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a CLT? Lembra que eu falei até que a CLT foi
promulgada em 1º de maio de 1943, lá no Rio de Janeiro, lá no estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama. Lembra disso? Pois é, pessoal. A CLT era inspirada na Carta del Lavoro, de Benito Mussolini, a legislação trabalhista italiana alicerçada no chamado corporativismo. O que é esse corporativismo, cara? Gente, olha só, o Estado, ou seja, o governo brasileiro, se apresentava como mediador dos conflitos sociais. Trocando em miúdos para você compreender tudo e acertar na mosca no dia da prova. Presta bem atenção. O Estado, então, ia ser uma espécie de árbitro, uma espécie de juiz para evitar a luta de classes. Quem é que pregava, ou quem é que prega a luta de classes? É a ideologia marxista, não é isso? Que prega que os trabalhadores, para conseguirem seus direitos, têm que lutar contra os capitalistas, contra o capitalismo, para destruir o capitalismo e implantar a ditadura do proletariado. Pois bem, o Estado aqui se apresenta como mediador desses conflitos. Conflitos entre quem, professor? Conflitos entre patrões e empregados. Conflito entre o capital representado pelos empresários, pelos patrões, contra o trabalho, a mão de obra, representada pelos operários. Então, o Estado vem para se apresentar como mediador desse conflito, para evitar a luta de classes. Isso é o corporativismo. O Estado vai exercer uma certa pressão na classe empresarial, nos donos dos meios de produção, para que os mesmos paguem salários decentes, que cumpram a legislação trabalhista, mas, por outro lado, o governo federal vai exigir dos trabalhadores obediência total, fidelidade canina, obediência cega, trabalhar de maneira ordeira, evitar a ocorrência de greves. Tudo bem? Isso é chamado de corporativismo. Por isso que os sindicatos dessa época, os sindicatos de trabalhadores, estavam atrelados ao Ministério do Trabalho. Por isso que eles eram chamados de sindicatos pelegos. Os sindicatos de trabalhadores precisavam estar associados ao governo, cara. Então, evidentemente que esses sindicatos não possuíam autonomia de ação. Os sindicatos eram manipulados pelo Ministério do Trabalho. Então, esse é o famoso peleguismo. Vamos conferir questão, padrão ESA. Política de maior aproximação entre o governo e as camadas populares, retomada por Getúlio Vargas pelo quê? Alternativa A, populismo. Alternativa B, positivismo. Alternativa C, sindicalismo. Alternativa D, peleguismo. Ou alternativa E, anarquismo. Veja, essa política de aproximação das camadas populares, de busca de apoio político a partir das camadas de trabalhadores urbanos, é chamado de populismo. Alternativa correta, letra A. E agora a gente fala sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Atenção que aqui no Mestres da História você vai acompanhar uma aula sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Atenção que este é um tema quentíssimo e que eu estou apostando minhas fichas que pode aparecer este ano no exame intelectual da ESA. Então não perca, na próxima aula nós vamos falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e eu conto com a sua audiência, eu conto com o seu apoio lá, assistindo a aula toda, deixando o seu curtiu, o seu joinha, a sua curtida e também se inscrevendo no nosso canal. Bom,
Sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial sobre o Brasil, nós temos uma aceleração do processo de industrialização do Brasil, mediante a dificuldade de importação de produtos junto aos países beligerantes, os países em guerra. Isso obriga o Brasil a promover uma política de substituição das importações, o que, posteriormente, mediante um apoio financeiro recebido dos Estados Unidos da América, o Brasil implanta as suas indústrias de base, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e da Companhia Vale do Rio Doce no ano seguinte, dando sequência à política de nacionalismo econômico levada a cabo pelo presidente Getúlio Vargas. Vamos então para mais uma alternativa aqui, pessoal, mais uma questão sobre a participação do Brasil nesse contexto. A Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi, vamos lá, alternativa A, desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo. Bom, pessoal, a indústria automobilística e de bens de consumo, ela é implantada no Brasil durante os chamados Anos Dourados, que correspondem ao governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, tá? Mas aqui a gente está falando do contexto marcado pela Segunda Guerra Mundial. Qual é o contexto nacional, o contexto brasileiro que é concomitante à ocorrência da Segunda Guerra? Claro, é a Era Vargas, mais especificamente o período do Estado Novo, a ditadura comandada por Getúlio Vargas. Vamos então para a letra B. Empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil? Certa resposta. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional e criação da Companhia Vale do Rio Doce. Indústria pesada, indústria de base no Brasil. Alternativa C. Política dos governadores que estimulou a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro? Claro que não, né, pessoal? Porque a política dos governadores era um acordo entre o governo federal e os governos estaduais e vigorou durante a República Oligárquica. Não confundamos alhos com bugalhos. Espera aí, é outro contexto histórico. Letra D. Política de emissão de papel moeda, de dinheiro. O encilhamento para incentivar o consumo interno. Nada disso, porque a política de grande emissão de papel moeda foi implementada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, durante o governo do primeiro presidente da República, o Deodoro da Fonseca, lá na República Velha ainda, gente, no período da República da Espada. Nada a ver. E letra E, convênio de Taubaté que favoreceu o comércio de manufaturados de origem brasileira. Não, o convênio de Taubaté foi uma política de valorização do café, 1906 ainda, na época da política do café com leite. Então a única alternativa correta, quando fala-se de Segunda Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil, na política de industrialização, estamos falando na implantação da indústria pesada, CSN de 1941, Vale do Rio Doce de 1942. Agora a gente já vai partindo para a fase final da Era Vargas, o finalzinho do Estado Novo com o crescimento da oposição. Um exemplo desse repúdio a essa postura ditatorial de Vargas foi o Manifesto dos Mineiros, aprovado em 1943, que apresentava um repúdio
ao nazifascismo e que também apresentava um repúdio ao autoritarismo de Getúlio Vargas e de seu governo, o Estado Novo, que nada mais era do que uma ditadura. Esse Manifesto dos Mineiros, que tem como um de seus signatários Carlos Drummond de Andrade, exigia o fim do Estado Novo, a convocação de eleições para o restabelecimento da democracia no Brasil. Então, presta bem atenção, esse Manifesto dos Mineiros é um movimento de oposição à ditadura Vargas, é um movimento que clamava o retorno da democracia no Brasil. Questão aqui, olha só, o documento que repudiava o nazismo, o fascismo e o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas era o queremismo, letra A, Plano Salt, letra B, Manifesto dos Mineiros, letra C, Instituição número 111 da SUMOC, letra D, Plano de Metas, A, é o Manifesto dos Mineiros de 1943, é um movimento de repúdio ao nazismo, ao fascismo, ao autoritarismo, à ditadura Vargas, clamando pelo retorno da democracia no Brasil, a exigência da redemocratização brasileira. E aí nós temos o fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo ocorre em 1945, a queda de Getúlio Vargas da presidência da República. Um dos fatores que vai explicar a derrocada de Vargas, o fim do Estado Novo, é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, criando uma situação de contradição política, o chamado paradoxo do Estado Novo. Por que razão, pessoal? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou junto ao bloco dos aliados para combater as ditaduras do eixo. Então perceba, criou uma situação paradoxal. Como é que o Brasil luta em favor da democracia lá no continente europeu, se internamente nós vivíamos uma ditadura, uma ausência da liberdade individual, das liberdades constitucionais? Criou uma condição altamente contraditória. Com isso, nós temos o aumento da oposição através da União Nacional dos Estudantes, através do Manifesto dos Mineiros, através de setores da imprensa, mesmo a imprensa cerceada, censurada pelo DIP, a imprensa vai se mobilizar. Vão acontecer passeatas, vão acontecer movimentos clamando pela redemocratização do Brasil. E aí, Vargas, quando se viu isolado, se viu sem poder continuar na condição de um ditador, o que ele vai fazer? Ele vai gradativamente promover uma liberalização do regime. Libera geral, libera geral, libera geral, então libera, libera geral, libera geral, libera geral, então libera. Então o que Vargas faz? Acaba com a censura aos meios de comunicação, restabelece o direito de habeas corpus, restabelece a liberdade de imprensa e de expressão, convoca eleições diretas para presidente da República a serem realizadas no mês de dezembro de 1945. E aí, lá no Palácio do Catete, é orquestrado um movimento que reivindicava o direito de Vargas concorrer às eleições presidenciais. Esse é o chamado movimento queremista. Movimento este que teve o apoio do Partido Comunista Brasileiro, mas que não foi bem sucedido por conta das pressões militares. Então Vargas acaba deposto pelas Forças Armadas Brasileiras que haviam participado da Segunda Guerra Mundial, lutando lá na Itália. A Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira. Então não teve jeito, Vargas teve que fazer as malas e
dá tchau, né? Na verdade, deu um até logo, porque pouco tempo depois ele retornaria à presidência da República e desta feita com o apoio da massa trabalhadora, eleito pelo voto direto em 1950. Então, não foi um tchau, né, Vargas? Não foi uma despedida. Na verdade, não fica triste não, porque ele volta para a presidência em 1950. Vamos então para a questão aí, pessoal, na reta final da nossa aula. Em 1945, chega ao fim o Estado Novo, implantado pelo presidente Vargas. Entre as causas, tivemos, alternativa A Revolução de 1945, realizada pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro daquela época. Nada disso, não teve nada de Revolução de 1945. Letra B, a atuação do movimento estudantil liderado pela UNE, que assumiu o poder apoiado pelo Partido da União Democrática Nacional. Nada disso. Quem disse que os estudantes assumiram o poder no Brasil, ainda mais apoiado por um grupo conservador como era a UDN? Errada essa afirmação. Letra C, pressões norte-americanas obrigando Vargas a extinguir o Estado Novo e a tornar o país uma democracia? Não é uma pressão externa, essa pressão vem das Forças Armadas brasileiras. Letra D, a adesão de Vargas ao fascismo, propiciando que ele implante no Brasil um regime semelhante após 45. Não, o Brasil teve um regime semelhante ao fascismo entre 1937 e 1945. Em 1945, essa ditadura chegou ao seu final. Acabou o Estado Novo. A alternativa correta está aqui na letra E. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia até aquele ano uma ditadura, o Estado Novo. Perfeito? Então essa é a alternativa correta. Maravilha! Top de linha aí, pessoal. Que beleza, hein? Olha só, um grande abraço para você que chegou até o final desta aula. Você com certeza vai ser aprovado nesse exame intelectual da ESA, vai ter um grande desempenho. Não se esqueça de deixar o seu joinha, hein? Vitória sem dificuldade é triunfo sem glória. Então, tudo isso que nós estamos passando ao longo do nosso caminho está nos fortalecendo para muita coisa boa que nós vamos conquistar aí pela frente. Tenha fé, tá bom? Então vamos nessa aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.